E venho aqui também para dizer de como me causou estranheza ver nos jornais a possibilidade de termos a CGU diminuída no seu status, que é um status ministerial hoje. E digo isso porque a CGU é um órgão absolutamente fundamental para que nós possamos assegurar a lógica republicana e possamos enfrentar uma corrupção atávica neste país que, digo, tem sido enfrentada como nunca foi pelo governo de Dilma Rousseff. Eu faço aqui, lembro aqui, as palavras do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que disse: as instituições começaram a funcionar de uma maneira mais eficiente. Não obstante ao volume de corrupção que é brutal, alguns responsáveis estão na cadeia. Os tribunais começaram a funcionar e a polícia começa a prender quem antes não era preso. Os procuradores acusam e a imprensa divulga. São palavras do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, atestando o enfrentamento à corrupção que nós estamos tendo hoje, onde nós temos o Procurador-Geral da República eleito diretamente pelos seus pares, porque nós tivemos, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, não mais votado, indicado para ser Procurador-Geral da República. Hoje nós temos independência dos poderes. E a CGU, no seu fortalecimento, é absolutamente fundamental para isso. E é fundamental a manutenção do seu status ministerial, até porque nós não podemos ter um órgão subjugado a outro órgão, subalternizado, investigando aquele órgão. Como é que a CGU vai poder investigar ministérios, por exemplo, ou condições que precisam ser esclarecidas em ministérios se tem uma condição inferior à própria condição ministerial? É preciso lembrar que, de forma suprapartidária, nas últimas 3 décadas, nós tivemos a CGU funcionando. No governo Sarney, em 87, criou-se a carreira de Finanças e Controle, cujos cargos fiscalizavam a aplicação dos recursos federais e controlavam as finanças públicas. Nós tivemos no governo Itamar a função controle, que foi segregada e sistematizada por medidas legais. Em 2001, com recomendação do TCU, foi criada a Corregedoria Geral da União. Em 2003, com o governo Lula, foi criada então a CGU, a Controladoria Geral da União, com um caráter fortalecido. A CGU, ela assegura a Lei de Acesso à Informação, porque hoje, no âmbito do Poder Executivo Federal, ela tem a prerrogativa de atuar como instância recursal a negativas de informação ao cidadão. Nós temos, em relação ao sistema de correição que pune agentes públicos que cometem ilícitos, a função da CGU. Em relação à lei anticorrupção, é a condição de ministério que garante à CGU a prerrogativa de realizar acordos de leniência com empresas que mantiveram contratos com outros ministérios. Em relação ao direito às relações internacionais, é o status ministerial da CGU que vem conferindo ao país, no âmbito de organismos internacionais como ONU, OEA e OCDE, a percepção de que o Estado membro vem atuando no combate à corrupção e promoção da transparência e gestão. Por isso, penso, senhor presidente, que manter a CGU na sua condição ministerial é fundamental para que nós continuemos o combate à corrupção que este governo tem feito, para que continuemos abrindo todos os universos e abrindo todos os rincões deste Estado, para que a população possa jogar luz sobre ele e para que, a partir desta transparência, possamos construir uma república que seja digna da sua lógica republicana, ou, portanto, que seja de fato uma república. E digo isso porque nós não queremos voltar ao passado. Não queremos voltar ao passado. Nós estamos investigando os fundos de pensão, investigando alguns déficits ou falta de resultados que sejam resultados eficientes em determinados fundos de pensão. E ali nós temos uma transparência que foi inaugurada a partir do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que é absolutamente antagônica àquela falta de transparência que tínhamos no governo Fernando Henrique Cardoso, quando em determinado momento a representante titular da Secretaria de Previdência Complementar anunciou que havia 8 fundos com déficit e foi demitida por isso.
porque isso deveria ser guardado a 4 a 7 chaves, e hoje nós temos essa transparência sendo ofertada a todo o país, para que nós possamos investigar todos os atos, para que possamos avançar na governança como temos avançado e que tem feito com que os fundos de pensão tenham hoje um patrimônio infinitamente superior ao que tinham há 10 ou há 15 anos atrás. E digo isso, senhor presidente, porque os fundos de pensão já foram utilizados das mais diversas formas. Foram utilizados para bancar a privatização da Vale do Rio Doce e foram obrigados a comprar as ações da Vale do Rio Doce por 20 anos sem poder se desfazer delas, porque a Vale do Rio Doce foi vendida, foi privatizada com um preço absolutamente rebaixado, e mesmo assim não se conseguiu investidores internacionais em função da falta de credibilidade do governo Fernando Henrique Cardoso à época, e se acionou os fundos de pensão para comprar ações da Vale do Rio Doce, e são essas ações que estão em queda, e tenho certeza que de forma muito circunstancial, porque a Vale do Rio Doce se recuperará, é uma empresa forte. Foi a queda da Vale do Rio Doce, das suas ações, representou sem nenhuma dúvida um impacto muito grande nos resultados deste fundo. Por isso, para concluir, eu diria que nós precisamos avançar na construção de uma república de fato neste país, fazer os lutos de tantas casas grandes e senzalas, fazer o luto de tantos caráteres obscuros que passaram por este país. Isso pressupõe a manutenção da CGU com o status ministerial, para que nós continuemos avançando e desconstruindo esta lógica que fortaleceu tanto segmentos neste país que se locupletaram com recursos que são de todo o povo brasileiro. Muito obrigada, senhor presidente.